Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi, você está no canal Encarando o Sobrenatural. Há alguns anos a gente teve o contato, com o assunto Projeto Raio Azul, ou Blue Beam, no termo em inglês. Sempre tido como uma teoria da conspiração, ridicularizado por pessoas influentes e principalmente pela grande mídia. Afinal é tudo ligado, Esse assunto sempre foi tratado mesmo como imaginação fértil, dos chamados teóricos da conspiração. As tais teorias falavam que ia chegar um momento que a tecnologia, através justamente desse raio, iria conseguir produzir com perfeição imagens no céu e com essas imagens convencer a muitas pessoas de certas coisas que a gente sabe que não existem. Por exemplo, nave alienígena tecnológica. Eu respeito quem acredita, mas todos os fenômenos reais de UFOs são luminosos. Eles não se comportam como uma tecnologia, eles não têm tamanho de tecnologia porque eles mudam de forma. Se você quer considerar aquilo uma vida em si, é uma coisa para debate, mas chamar de tecnologia é quase que impossível. Primeiro, porque ele desafia a lei da física. Segundo, o próprio comportamento. Sair um raio dali, puxar sangue das pessoas, como foi no caso Prato, pegar uma vaca no meio do nada, coisas desse tipo, que mostra que não é uma tecnologia nem seres ultra avançados e inteligentes que nos construiu e foi embora, pelo próprio comportamento deles, brincando com aeronaves, passam, aí desacelera, passam no meio delas, às vezes as atinge. Os fenômenos reais se trata disso, sempre objetos luminosos que se partem, se dividem em vários outros, depois se juntam de novo. São literalmente luzes se comportando assim. Aí, eu sei que alguns vão dizer, Davi, mas tem vídeos reais, com objetos tecnológicos. E já foi analisado por vários especialistas e vê que ali não houve edição, que de fato estava aparecendo aquilo ali no céu. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de Habitu, em Habitu, que fica em Dubai, e veja o nível que a tecnologia já atingiu por lá e me diga se nós estamos errados em pensar assim. É um vídeo curto, 19 segundos, vamos ver juntos aqui. Então é impressionante, a perfeição. Agora você acha que isso foi criado agora em 2023? Não. Há décadas ele vem sendo criado, desenvolvido e testado. Então eu, particularmente, certo? Acredito que boa parte dessas naves tecnológicas que nós já vimos, que tem em vídeos, se trata disso aí. Desse tipo de teste. Você não vê ninguém de fato, uma nave dessas pousar e alguém entrar e ir embora nela. Você não vê esse tipo de coisa. Você até escuta pessoas falando que passaram por essa experiência, mas que de fato imagens disso nunca se teve. Por que nunca se teve? Será que nenhuma câmera de segurança seria capaz de pegar? Ou porque de fato isso não acontece? Já os casos como o chupa-chupa, vira e mexe está acontecendo. Há quem diga que até hoje não deixou de acontecer aquele tipo de fenômeno por lá, mas que agora as próprias pessoas fazem oferendas de que eu não sei. Mas pessoas que eu conheci, que disseram ter ido lá, me relataram isso. Olha, Davi, as pessoas não gostam de falar disso, elas se aborrecem inclusive, mas que depois que aquilo ali aconteceu, o fenômeno não foi embora, que foi embora foi o exército. Deixa isso aí quieto. E aí os moradores começaram a lidar com isso, fazendo inclusive oferendas. Agora eu não sei que tipo de oferenda a pessoa não quis me dizer. Estava mentindo? Não sei. Se eu tivesse ido lá, eu podia dizer a vocês, com certeza, Agora, o caso Prato, a gente vira e mexe, a gente tá falando dele aqui. Talvez o maior caso aqui do Brasil. Teve também o das máscaras de chumbo, eu também já falei isso aqui para vocês, E eu acredito que a Amazônia, a nossa Amazônia, ela esconde muita coisa. Não é diferente do Triângulo das Bermudas, por exemplo. Só que aqui é uma região extremamente grande, E como a gente ainda tem muitas pessoas vivendo como se fosse nos anos 50, principalmente nessas partes mais isoladas,
Porque existe um Brasil que nós não conhecemos, meus irmãos. Existem pessoas morando em determinadas cidades, em pontos do nosso território, que elas vivem como nos anos 50. E essas pessoas lidam com essas coisas do mesmo jeito dos anos 50. Às vezes a gente, dentro da nossa própria bolha, imagina que a minha realidade é todo mundo, mas não é. Não é. Então essas pessoas não relatam esse tipo de coisa. Elas acontecem para lá. É o caso de Colares, hoje em dia. Uma região também afastada. E aí começa a bater também, né? Quando você começa a juntar as coisas. Se é assim hoje em dia ainda, como é que os antigos lidavam com isso? Eles consideravam deuses. Eles faziam oferenda a esses deuses. E a pergunta é, era só crendice ou de fato eles viam algo desse tipo? E aí vem a outra pergunta agora para a nossa própria população, o nosso meio. Como você acha, meu irmão, sinceramente, quando se tem no mundo hoje pessoas como Edir Macedo, que apesar de tudo que já fez, que já se provou, documentários que rolou, minisséries, ainda tem gente que vem aqui no nosso canal defender. É um homem poderoso, cuidado aí com o que vocês falam. É um homem sagrado, considera ele uma santidade de fato. Isso sem ele fazer nenhuma dessas maravilhas no céu. Aí eu pergunto a você, né? E tem outros também, não é só ele não, tem outros, vocês sabem muito bem. Aí é aí que eu faço a pergunta. Se só falando esses caras são capazes de produzir verdadeiros impérios, de ficarem bilionários, eu pergunto a você, meu irmão, o que vai acontecer quando ele puder, tiver na mão esse tipo de tecnologia, pessoas como ele tiver esse tipo de tecnologia? Essa pergunta que eu faço a você, como é que as pessoas vão lidar com isso? Porque embora uma parte entenda, outra não. Foi dado um exemplo aqui. As realidades, principalmente em um país nosso, onde as riquezas são limitadas e mal distribuídas, você deve imaginar a confusão que isso vai fazer. Até nós mesmos, meus irmãos, se não fosse essa ferramenta que está aqui, a internet, e a gente pudesse trocar essa ideia, nessa troca de informações, nós mesmos também cairíamos. Ou não? Você tivesse aí, sei lá, numa estrada para o interior, vai visitar sua avó, sua família. De repente você vê uma nave altamente tecnológica, igualzinha àquela do Independence Day. Você teria alguma dúvida sobre isso? Esses dias eu até relatei para vocês, um amigo meu, professor, evangélico, e ele me disse, Davi, eu vi mesmo um OVNI, eu acredito agora que existe, porque eu vi, velho. Eu sempre tive a minha crença em Deus, tenho até hoje, né? Mas que deve existir sim, porque eu vi a nave altamente tecnológica. E na minha concepção, meus irmãos, ou foi drone, ou foi alguma coisa desse tipo que ele viu. Não tenha dúvida disso. E como ele, muitos estão vendo. E é aí que a gente lembra também das palavras de Jesus, né? Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque a partir do momento que as pessoas só crê se vê, elas vão ver. E elas vão crer naquilo que viram. Mas aquilo que elas viram foi fabricado. Entende, meus irmãos? É por isso que eu digo a vocês, a Bíblia, ela continua mais atual do que nunca, né? O tempo vai passando, as pessoas supostamente mudam, porque não. Na verdade, o homem continua com os mesmos medos, os mesmos desejos e os mesmos erros. Não importa a geração. O que está acontecendo é ela ficando mais fraca, mais medrosa, isso sim, né? Mas isso também é proposital. Mas as palavras de Deus, elas continuam cada vez mais atual. É o contrário, né? Tanto é isso que se prova, né, com a tentativa de censura, como alguns países já estão fazendo. Aqui no Brasil há anos já foi proposto isso. Acho que, se não me engano, pela bancada colorida, Jean Willis chegou a falar isso. Olha, tem trechos ali que são, né, fóbicos e a gente precisa tirar. A gente precisa fazer aí uma reedição desse livro, ele está muito antigo. E vira e mexe alguém vem com essa proposta. Inclusive alguns trechos, hoje, você já não escuta, né, pelo menos em redes sociais, ninguém ousar, né, a falar aquilo. Tem, inclusive, padres, eu já mostrei isso aqui para vocês, sendo processados, inclusive. A pessoa não é da igreja, a pessoa não tem fé nenhuma, mas ela vai, ela frequenta, só para ver o que é que o cara tá falando, porque um amigo já disse, olha, o padre falou isso aqui. Quem foi o padre? Não, foi fulano de tal, então eu vou lá, né, o padre, o pastor, então eu vou lá. Aí o cara realmente tá falando, ele grava, né, e abre um processo, porque é causa ganha. Graças a, mais uma vez tenho que sempre dizer, né, aos nossos supremos, que equipararam ao crime de ismo, né? Imagine alguém querendo defender que uma coisa é melhor do que a outra. Não há cabimento esse discurso. Ah, mas o cara tá apresentando, não interessa o que ele apresentar, é crime.
Você está entendendo qual é o mal de juízes quererem fazer a lei ao invés de simplesmente aplicá-la, que é o dever deles? O problema é esse, meus irmãos. Porque você fica sujeito a isso. Então, meus irmãos, eu espero que com tudo que você ouviu nesse vídeo e viu, né, essa tecnologia que antes era conspiração, tá aí agora, né, sendo usada, ganhando dinheiro. Começa assim, né, nas principais cidades. E quando pensar que não, é esse o problema, né? Não é você que já tá ciente. Se aparecer agora pra mim, né? Um Super Saiyajin aqui voando, lutando, eu já sei o que é. Eu não vou cair como a maioria, né? Só que essas pessoas que não tiveram as informações, que não sabem do que você sabe, até porque muitas dessas informações cruas, né? Como a gente colocava aqui, preto no branco, já não pode mais, né? A gente agora rala os assuntos. E aí a pessoa vai e se depara com um fenômeno desse. Qual seria, essa a pergunta do vídeo, qual seria o nível de fanatismo, se hoje já existe com Edir Macedo e outros só falando, qual seria o nível de fanatismo dessas pessoas? Deixa essa batata quente aí na tua mão, deixa aí nos comentários, meus irmãos, e faço questão de saber. A gente vai encerrando por aqui. Lembre-se que são 2 vídeos por dia. Um abraço e fui!